Olá, galera! Bom dia! Vamos dar início agora à nossa aula de História, viu? E no livro que vocês estão aí, vai ser a partir da página 163, viu? Nós vamos abordar alguns temas de História e o primeiro dele vai ser a primeira invasão francesa. Então vamos lá, folheie o livro de vocês aí até chegar na página 163. E a gente vai passando e vamos vendo no decorrer dos assuntos, com as páginas seguintes, certo? Então vamos lá. A primeira invasão francesa. O governo de Duarte da Costa mostrava reflexo de uma má administração. Ou seja, já estava tendo uma visão de que a administração não estava boa, né? E a França via, né, no nosso país, o Brasil, um caminho promissor para ampliar seus negócios. Ou seja, o Brasil era a porta de entrada para crescer, né, financeiramente o país da França. E não encontrando resistência pelo lado português, os franceses eles continuaram tomando espaços em diversos pontos do território brasileiro. Eles não aceitavam as condições do Tratado de Tordesilhas feito anteriormente, né? E que esse tratado dividia as novas terras em duas regiões. As regiões que pertenciam aos portugueses e a outra região que pertenciam aos espanhóis, né? Estimulados pela necessidade de expandir os negócios, né, os novos empreendimentos, em 10 de janeiro do ano de 1555, comandado pelo vice-almirante e diplomata francês Nicolas Durand de Villegagnon, os franceses invadiram a Baía de Guanabara, primeiramente pela ilha próximo de Sergipe, e constituíram a ilha ali a França Antártica. Foi assim que ficou conhecida a primeira invasão dos franceses no território brasileiro. Qual era o objetivo dessa invasão? Tomar o litoral. Era só isso que eles queriam. Então, os franceses prepararam duas grandes expedições rumo aonde? Ao nosso país, o Brasil, às nossas terras brasileiras. E como Portugal e a Espanha tinham o direito de explorar aquela madeira que é o pau-brasil, os franceses também queriam os seus direitos. Garantir o seu lugar no litoral sul e conseguir exercer a sua religião protestante. E os franceses se alinharam a quem? Aos índios, né, daquela região. E essa união, né, dos franceses com os índios garantiu, pelo menos por algum tempo, a permanência desses franceses no nosso país, o Brasil. Já que os tupinambás, junto com outras nações indígenas, atacavam os portugueses e lutavam, deixa eu passar aqui mais adiante, pela liberdade e pela não escravização das tribos. E os ataques ficaram intensos, eles continuaram, não pararam não, certo? Pois os portugueses, eles exploravam os índios cada vez mais. E os índios, né, cansados, eles uniram, criando a Confederação dos Tamoios para lutar contra essa exploração. Então, assim, eles não ficaram também só no processo de sendo explorado, não. Eles procuraram outros meios e um dos meios foi criando essa Confederação dos Tamoios. E os franceses se contentavam em negociar diretamente com os índios, que, em troca de presentes, forneciam produtos tropicais e a madeira do pau-brasil. E com essa prática, os franceses se tornaram cada vez mais perigosos. Por quê? Porque iam fazendo um reconhecimento dos melhores pontos do litoral, que aí, conhecendo toda essa região, eles teriam
de certa forma, mais manejo para ter o controle e, posteriormente, todo o domínio do território. O governador-geral da época, Duarte da Costa, não fez muito para expulsá-los. Foi quem que fez isso aí? Foi Mendes Sá quem organizou o movimento de expulsão. Para isso, ele tomou duas providências. Qual foram essas providências? Tá aqui o primeiro pontinho. Pediu ajuda à metrópole, que na época era a nação em relação às suas colônias. Qual foi a outra providência? Ele enviou Anchieta e Nóbrega para pacificar os índios. Os jesuítas estabeleceram com os nativos o Tratado Paz de Iperoig, né? Dissolvendo assim a Confederação dos Tamoios. Então foram essas duas providências que Mendes Sá teve que fazer para poder tentar reorganizar a situação na qual estava o nosso país, o Brasil, por comando, né, pela questão da invasão dos franceses. E Mendes Sá, ele enviou ao Rio de Janeiro o seu sobrinho, Estácio de Sá, que havia chegado com reforços de Portugal com a finalidade de expulsar os franceses. Estácio de Sá fundou o Forte de São Sebastião, no Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1565. Morreu pouco tempo depois em um combate com os franceses. Em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Isso aqui foi a primeira invasão francesa. A segunda, né, ela já ocorreu no ano de 1612. E os franceses voltaram novamente a invadir quem? O nosso país, o Brasil. Agora, eles já não foram por a mesma região, eles já entraram pela região do Maranhão, a fim de fundar a colônia francesa denominada França Equinocial. A primeira foi França Antártica, né? E a segunda, na qual a colônia que eles queriam denominar, foi denominada de França Equinocial. E foi uma expedição comandada por Daniel de la Touche, Senhor de la Ravadière. Chegou ao Maranhão em 1612 e os franceses construíram o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de então São Luís, em homenagem ao rei da França. E procuraram entrar em contato com quem? Com os índios novamente. E essa invasão, gente, ela foi realizada com recurso do Estado francês. Ela foi bem mais curta, né, que a anterior, durou apenas 3 anos, de 1612 a 1615, e os objetivos, né, franceses eram participar do novo mercado de exploração colonial e ter na colônia um refúgio para os protestantes que sofriam perseguição na França. O primeiro objetivo era tomar o litoral, certo? E esse aqui, na segunda invasão, já era participar de um novo comércio de exploração colonial e ter na colônia um refúgio para os protestantes que sofriam perseguições na França. Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura comandaram o movimento de expulsão dos invasores franceses no Maranhão no ano de 1615. E a partir daí, Portugal sentiu a necessidade de defender também o norte brasileiro e deu início a um povoamento mais efetivo, né, que se deu nessa segunda invasão francesa. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Vem a questão do domínio espanhol e as invasões holandesas. Gente, parece que o Brasil estava assim com um imã, né, de riqueza, né, tinha muita produtividade e todos esses países eles queriam, né, e tentaram de certa forma tirar algo de nós. Né? Até então a gente passou um bom tempo sendo colônia de Portugal e com isso veio
a questão dos olhares de outros países. Né? E com o desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, no ano de 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, que é a guerra considerada uma cruzada e incentivada pela Igreja, na África, onde os portugueses foram derrotados pelos mouros, o trono português passou para o seu tio-avô, o cardeal, olha só, Dom Henrique, uma vez que Dom Sebastião não deixou herdeiros direto para substituí-lo. E é muito assim interessante porque nessa questão de tronos, né, geralmente quem é o sucessor, um parente mais próximo. Mas como ele não tinha, foi substituído por o outro, né, que é Dom Sebastião, Dom Henrique. Dom Sebastião não tinha herdeiro direto. Então quem substituiu foi Dom Henrique. E no ano de 1580, com a morte de Dom Henrique, o trono português, após a disputa entre os pretendentes, mais uma vez ficou vago, gerando uma crise na dinastia, levando Portugal e a Espanha a terem um único rei, Dom Filipe II, rei da Espanha e sobrinho neto de Dom Henrique. Assumiu o trono de Portugal, governando os dois países durante 60 anos, de 1580 a 1640. Então, todas as colônias, inclusive o nosso país, o Brasil, passaram para o domínio espanhol. E os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses. Portugal fazia comércio com a Holanda, que refinava o açúcar brasileiro. Já os espanhóis eram inimigos dos holandeses. Isso porque a Holanda, antes, sob o domínio da Espanha, declarou em 1581 a sua independência. Por essa razão, Filipe II proibiu os holandeses de explorarem o açúcar na América. Então, em um confronto desse aqui, os portugueses eles não poderiam entrar, de certa forma, em confronto com a Holanda, porque um devia favor ao outro. Então, é um leque de cúpula, né, de conflito entre ambas as partes, mas que cada um não pode enfrentar um outro por conta de que os favores eles são prestados para que futuramente, né, eu vá precisar, você esteja do meu lado. Então foi o que aconteceu. E o domínio espanhol ele teve consequências importantes para o Brasil. Entre elas, destacam-se as invasões do nosso território por holandeses na Bahia e em Pernambuco. Os ataques ingleses limitaram-se os saques contra alguns pontos do litoral, Santos e São Vicente, que não resultaram em ocupação territorial duradoura. Fique esperto que as invasões holandesas elas foram as mais importantes, ocupando por muitos anos extensas regiões do Nordeste do Brasil. E os holandeses eles deixaram profundas marcas em nossa história. E profunda mesmo. Quando os holandeses chegaram na Bahia, né, que a notícia em que a Companhia das Índias Ocidentais preparavam na Holanda uma poderosa esquadra para atacar a Bahia, chegou ao Brasil bem antes de ocorrer a invasão. Até porque eles planejavam chegar numa determinada data e eles se anteciparam, ou seja, pegando todos no Brasil de surpresa. E o governador-geral da época, Diogo Mendonça Furtado, tomou as providências possíveis para resistir aos invasores. Como os holandeses tardavam a chegar, os preparativos para recebê-los foram relaxados. Ou seja, não vem agora, então a gente vai ter mais tempo para preparar. Mas não foi o que aconteceu. Finalmente, em 9 de maio de 1624, quando os 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência revelou-se insuficiente. Aí o aperreio foi grande, né? Porque eu não estava esperando naquele exato dia. Você estava esperando algum dia depois, mas eles se anteciparam. E aí teve gente que ficou muito aperreado. E o bispo da cidade, Dom Marcos Teixeira, comandava os moradores da cidade em fuga desesperada para o interior.
enquanto os holandeses conquistavam Salvador. Tomaram 8 navios que se encontravam no porto e incendiaram 7. A esquadra era comandada por Jacob Wickelex e transportava armas, marinheiros e aproximadamente 1.600 homens. As tropas holandesas eram comandadas por Johan van Dort. Coube a Dom Marco organizar a resistência contra os invasores. As forças portuguesas e brasileiras, formadas pelos descendentes dos portugueses nascidos no Brasil, não eram suficientes para atacar frontalmente os holandeses. Aí assim foram organizadas guerrilhas para derrotar os inimigos e por meio de emboscadas e ataques surpresa, os portugueses obtiveram bons resultados. No ataque comandado por Francisco Padilha, Johan van Dort, que havia sido nomeado governador da Bahia, morreu degolado. Aí a situação dos invasores era cada vez pior. Né? As emboscadas praticamente os confinaram a Salvador, onde conseguiram ser abastecidos por mar. E no fim do mês de março do ano de 1625, chegou ao auxílio pedido à Espanha pelos portugueses. E esse auxílio, né, que foi uma frota de 52 navios, 30 espanhóis e 22 portugueses, comandada por Dom Fradique de Toledo, que trazia mais ou menos 13 mil homens. Os ocupantes holandeses foram obrigados a desistir da luta e em 1º de maio do mesmo ano de 1625, o governante holandês Hans Kieft rendeu-se. E aí acaba a questão dessa invasão. E os holandeses ainda não se contentam. Vai para onde? Para Pernambuco. O açúcar, né, que na época era o principal ponto de riqueza da capitania de Pernambuco, estava dando um lucro fabuloso. Olha só o que acontece. Como os holandeses não podiam negociar com os portugueses por causa da Espanha, lá onde eu falei, a questão de um dever favor para o outro, resolveram atacar novamente o Brasil. Isso quando? No ano de 1630. E os holandeses tomaram as cidades pernambucanas, hoje Recife e Olinda. Eita Brasil para ser de açúcar, né? Que o povo gostava desse Brasil. E olha que naquela época o negócio era mais atrasado, né? Mas o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior. Tudo que não era núcleo urbano de povoamento. E aí ele fundou o Arraial do Bom Jesus, no sítio da Trindade, em Casa Amarela, de onde, ajudado por os índios e escravos e por meio de guerrilhas e emboscada, combateu os invasores. E esses invasores já foi por Pernambuco. E ajudado por Domingo Fernandes Calabar, conhecedor profundo daqueles lugares, os holandeses conseguiram conquistar toda a região. Matias de Albuquerque deixou o Arraiá e foi combater em Alagoas. Ao passar por Porto Calvo, conseguiu prender Calabar e mandou enforcá-lo. Em seguida, veio da Holanda para governar as terras conquistadas o alemão conde João Maurício de Nassau. E durante o seu governo, o Recife, chamado de Mauristantes, que é a cidade Maurícia, tornou-se a capital do Brasil holandês. Que nós temos a imagem de João Maurício de Nassau. Viu? E os fatos que marcaram o seu governo foram aqui. Tá aqui esses pontinhos aqui. Qual foram os fatos que marcou o governo de João Maurício de Nassau? Criou orfanatos e hospitais, investiu em artes e ciência,
permitiu o casamento misto entre as diversas religiões, católica, protestante e judaica, permitiu a liberdade religiosa, apesar do predomínio calvinista, garantiu um bom preço para o açúcar, estendeu o domínio holandês até o Ceará e até Penedo, fica em Alagoas, conquistou Luanda, principal fornecedor de escravizados. Então, esses aqui são os fatos que marcaram o governo de João Maurício de Nassau. E a presença de Nassau no Nordeste foi muito importante para a cultura brasileira. Vieram da Europa, a mando de Nassau, pessoas das mais diversas especializações. Primeiro foram eles, os pintores Franz Porte e Albert Eichnout, primeiros europeus a retratar o Novo Mundo, o astrônomo e naturalista George McGrath e os cartógrafos Johann Wigbold e Cornelis Collichat e o biógrafo Gaspar Barthelus IX. E além deles, muitos judeus, principalmente de origem portuguesa, vieram para o Recife durante o domínio holandês, destacando-se o rabino Isaac Aboab da Fonseca, o primeiro das Américas, e a cidade tornou-se importante centro de estudos judaicos. Graças às suas qualidades de administrador, Maurício de Nassau ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco. Durante o governo de Nassau, Olinda foi reedificada e o Recife embelezou-se com a construção dos palácios de Friburgo e de Boa Vista, além de pontes, canais, museus e um observatório astronômico. Nassau conseguiu assinar um tratado de paz com Portugal, que só foi possível com o fim da União Ibérica em 1640. No entanto, a Holanda começou a cobrar juro alto sobre os empréstimos que havia feito aos donos de engenho, e Nassau discordava das ordens que recebia da Holanda. Então, no ano de 1644, recebeu outra ordem, entregar o cargo de governador e voltar para a Europa. E a partir daí foi reiniciada a luta contra o domínio holandês. E essa luta ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Juntos, portugueses e brasileiros, brancos, negros e indígenas derrotaram os holandeses em 1654. Viu? E com isso, passou a ser chefiado pelo português João Fernandes Vieiras. Tinha como principais lideranças o paraibano André Vidal de Negreiro, o negro Henrique Dias, Martim Soares Moreno e o indígena potiguar Felipe Camarão. O governo português, tendo firmado com os holandeses um tratado de paz por 10 anos, não pôde oferecer aos revoltosos do Brasil, pelo menos oficialmente, os recursos necessários para eles conseguirem seu intento. E o primeiro combate da importância ocorreu no Monte das Tabocas, sendo os holandeses derrotados e os pernambucanos venceram também em Sirinhaém, Nazaré e Porto Calvo. No dia 19 de abril de 1648, as tropas lideradas venceram a primeira batalha dos Montes Guararapes. Os holandeses ficaram cercados no Recife, sendo abastecidos por navios que vinham da Holanda. Em 19 de fevereiro de 1649, ocorreu a segunda batalha dos Montes Guararapes. Os holandeses tentaram romper o bloqueio do Recife, mas foram novamente derrotados. As lutas prosseguiram durante quase 5 anos, ficando cada vez mais difícil a situação dos holandeses, que foram obrigados a se render. E em 28 de janeiro de 1654, houve então a entrada
no Recife, de André Vidal de Negreiros e Fernando Barreto de Menezes, eles recebendo a cidade do mestre do campo, general Scoop, para cumprimento das condições de capitulação, ou seja, um acordo de paz e a retirada das tropas holandesas do Brasil. Vocês vão encontrar agora as tarefas nas páginas 165 e 166. Vocês vão encontrar também tarefa na página 168 e 169 e na página 176 e 177. Por hoje é só. Tenha um bom dia, galera.